Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Tu és o meu Senhor. Esse texto foi escrito pelo pastor Judy Clay, então, portanto, não é meu. E ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possas nos ensinar, que nós possamos compreender o que Tu tens para nos dizer e que realmente as Tuas verdades fiquem em nosso coração e que nós possamos colocá-las em prática. Obrigada, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Jesus Cristo, porque Tu tens estado conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu tens nos orientado. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico é o Salmo 16, tá bom? O Salmo 16 é um salmo de Davi e ele é classificado entre os salmos de lamentação. Então, é um salmo que diz que Deus está sempre com o rei Davi. E ele é assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus: o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito mais sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, é tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte, eu tenho servido fielmente. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Bem, esse salmo é bem profético. O versículo que o pastor Judy Clay Santos escolheu, aliás, foram dois, o 1 e o 2, que dizem assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum bem além de ti. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E não era pouca coisa, né, irmãos? Porque Israel era um povo enorme. E Davi era um servo do Senhor. E Deus fez com ele uma aliança. E a despeito de todas as coisas erradas que Davi fez, mas ele se arrependeu. E Deus abençoou Davi e fez dele um instrumento importante na história da redenção. Então, Davi é um grande exemplo, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Para mim, ele é um grande exemplo de como a gente pode, muitas vezes, tomar um caminho errado, mas se realmente estivermos arrependidos, se realmente pedirmos ao Senhor que nos perdoe, Ele nos resgata e nos restaura e nos coloca num lugar seguro. Eu acho que é por isso que Davi tinha tanta certeza que o Senhor era realmente o Senhor da vida dele. Uma vez no trono de Jerusalém, Davi poderia ter seguido as vaidades do coração e perdido o propósito pelo qual Deus o colocou naquela posição. Lógico, né? Porque imagine o que não deve ser rei, né, gente? Todas as coisas materiais à sua disposição, todas as atenções, assim, tudo que tinha era em favor do rei e para agradar o rei. A gente vê, assim, olhando para o líder da nossa comunidade, olhando para o nosso chefe, olhando para
as pessoas, as autoridades, a gente vê, né, como as pessoas têm deferência, como procuram servi-la, procuram agradá-la. Imagine um rei. Então, Davi foi muito firme, porque qualquer coisa poderia demovê-lo do caminho do projeto de Deus para a vida dele, né? Mas ele se manteve firme naquela posição. Então, no Salmo 16, que nós acabamos de ler, a gente encontra essa declaração de fé de Davi, que é uma coisa assim, monstruosa, né? De tão tremenda que é. Ele era rei, ele era uma pessoa super importante, mas o que ele nos instrui? A reconhecer a soberania de Deus. Ele diz assim, ó, tu és o meu Senhor. Davi, ele era o bambambam, ele era super poderoso e ele reconhecia que ele não era nada perto de Deus. Então ele reconhecia, ele escreveu, ele louvou, ele declarou com a sua boca, tu és o meu Senhor. E Davi estava no trono, mas ele sabia quem era de verdade o Senhor de todas as coisas, que ele sabia quem era o verdadeiro rei de Israel. E ele sabia que o Senhor era o rei de todas as nações. Então ele tinha todo o cuidado para não querer ocupar o lugar de Deus, porque ele sabia que aquele lugar não era dele e que ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Então ele reconhecia que o Pai era o Senhor da sua vida. Ele reconhece que a vida e todas as bênçãos vêm de Deus. Não vem de outro lugar, não vem do seu esforço, não vem da sorte, não vem do acaso. Davi, ele sabia que todas as coisas que ele recebia, elas vinham diretos de Deus. E a Deus é quem a gente deve nos submeter e servir com amor e gratidão. Davi percebeu isso, né? Que era só o Senhor mesmo que merecia toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E a Deus pertence todos os tronos, todos os mundos. E tudo que Davi conseguiu não fez com que ele se ensoberbecesse, que ele ficasse orgulhoso demais. Às vezes a gente compra um carro novo, ou uma casa, ou alguma coisa, e a gente já esquece de Deus, né? Agora imagine você ter um reino, um reinado aos seus pés e se manter firme. Isso é um grande exemplo para a nossa vida, né? Então parece que submissão é uma palavra que cai mal, né? É super indigesta. Porque nesse mundo tudo é anárquico, né? Ninguém quer se submeter a nada, ninguém quer obedecer a ninguém, todo mundo quer fazer o que bem entende. Então, imagine o que deve ser para um rei essa submissão. Então, os reis da terra, os poderosos desse mundo, se acham senhores de si, donos de suas vidas e capitães das suas almas, mas não são. Então, aí o pastor Judy Clay Santos, ele cita uma frase de Anthony Roekema, que diz assim, que quando um peixe procura se libertar da água, ele perde ao mesmo tempo a sua liberdade e a sua vida. Então, quando a gente tenta se libertar de Deus, a gente se torna escravo do pecado. Então, a gente muitas vezes acredita que liberdade é fazer o que a gente quer, né? Mas isso não é liberdade, é libertinagem e não vai nos levar a nada, porque só existe um Senhor. E só Ele sabe nos conduzir por caminhos que nos levarão à real liberdade, a uma vida que realmente vai nos trazer benefícios. Então, viver em liberdade é a recompensa para quem se submete ao senhorio de Cristo. Então, se você não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, você não é livre. Você é escravo, escravo do pecado. Então, os cristãos precisam ensinar ao mundo, pela palavra e pelo seu testemunho, que só encontramos a verdadeira liberdade quando nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo. É difícil para o mundo entender isso, né? Porque eles acham que a vida do cristão é cheia de não pode, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode falar palavrão, não pode isso, não pode. Mas, na verdade, a vida do cristão, e eu não estou falando de novo de religião, a vida do cristão, daquela pessoa
que procura seguir a Cristo não é cheia de não pode, ela é cheia de não quero, é cheia de eu escolhi, eu prefiro fazer assim, porque eu quero alegrar o meu Senhor, eu quero seguir os passos de Jesus. Ele vai na frente e eu vou atrás seguindo os seus passos, que aí sim eu terei a verdadeira liberdade. Mas o mundo não conhece essa liberdade, o mundo acha loucura isso que a gente diz. Então nós temos que provar para o mundo que somos realmente pessoas felizes, somos libertas por Jesus Cristo. Não somos escravos de pecado. Nada pode nos chantagear, porque o Senhor nos resgatou, né? Muitas vezes a gente pensa, né? Quem sou eu para falar do amor de Deus com tantas coisas erradas que eu já fiz? Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar, para que possamos viver em novidade de vida. E então, o que o pastor Judiclei Santos sugere para nós é que a gente possa fazer como Davi, declarar a Deus: Tu és o meu Senhor. Então, Davi, como a gente observa no Salmo, antes de dormir, muitas pessoas ficam no Facebook, nas redes sociais, na televisão, né? Mas Davi, ele aproveitava esse tempo para ouvir a voz do Senhor. Então, que nós possamos realmente declarar que Deus é o nosso Senhor, é Ele quem nos guia, nos direciona, nos supervisiona e nos liberta em Cristo Jesus. O nosso manancial termina assim, ó: viver em liberdade é a recompensa para quem se submete ao senhorio de Cristo. Parece antagônico, né? Parece uma coisa totalmente oposta uma da outra, mas não é. A gente só é livre quando está preso a Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem, que é saudades.